nossa querida amada igreja do Sarinha, ao nosso pastor Claudionor, que Deus o abençoe, sua querida esposa, a irmã Márcia, a todos os irmãos, as famílias da igreja do Sarinha e todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, claro e evidente, seria o culto da família hoje. O culto é com a participação da família. Então, os irmãos já sabem e nós estamos passando por essa dificuldade, né? E nós estamos nos reunindo nas nossas casas, né? Fazendo os cultos na nossa casa e participando dos cultos que está sendo realizado pelo nosso pastor presidente, o pastor Carlito, que tem feito cultos praticamente diariamente com o pastor Wilkes, que são nossos pastores, o presidente e vice-presidente da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Então, Deus abençoe a todos e nós não poderíamos deixar de passar em branco, né, esse momento de hoje, do dia 29, que seria o culto da família. Nós estamos aqui reunidos aqui com nossa família aqui, com a minha digníssima esposa Jovelina, que é à frente, junto conosco aqui, Jamir e Pablo, e com os meninos aqui, estão todos aqui nesse momento aqui, presente. E eu queria aproveitar essa oportunidade e deixar uma palavra de edificação para as famílias do Senhor, as famílias do Sarinha e outras famílias, claro, que está também, que vai estar nos assistindo e que pode também participar nesse momento dessa palavra que nós vamos deixar aqui para os queridos irmãos. Então, nós, assim, oramos a Deus e escolhemos uma palavra aqui no Salmo 127. O Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Esse salmo é um salmo do nosso querido Davi, né? E eu queria deixar, digamos assim, minha ter esse primeiro verso. Esse salmo é um salmo de confiança, né? Um salmo de confiança que Davi, inspirado pelo Senhor, faz. E ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, a nossa casa, o nosso lar, tem que estar em primeiro lugar na nossa casa, no nosso lar, o Senhor. Jesus tem que ser em primeiro lugar na nossa casa. A gente sabe que todas as famílias passam por dificuldade, passam por problema, mas se nós olhar que o Senhor que nós servimos é maior que o problema, ela vai ser resolvida de maneira fácil e tranquila, né? Basta nós botar o Senhor, nossa confiança no Senhor dos céus e da terra. Por isso que ele diz: se o Senhor não edificar, então não adianta, muitas vezes, a gente fazer um esforço tremendo, né? Muitas vezes a gente fazer um esforço tremendo e não colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, em primeiro lugar do trabalho, em primeiro lugar das dificuldades, dos problemas. Ou seja, como pode acontecer isso? Nós temos que estar lendo a palavra do Senhor todos os dias, orando a Deus todos os dias, reunindo com nossa família todos os dias, tirando as coisas que não edificam. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós hoje estamos, como é que nós estamos hoje? Muitas vezes nós estamos botando hoje as coisas materiais. Nós estamos botando o Zap, nós estamos botando a televisão, nós estamos botando os filmes, nós estamos botando uma série de coisas hoje em primeiro lugar na nossa vida. E não estamos sendo, muitas vezes, verdadeiramente famílias edificadas no Senhor. Ou seja, muitas vezes nós não estamos perdoando,
Ou seja, tem um problema na família, aquilo cria-se um rancor, cria-se uma dificuldade, e se passa, e aquilo ali vai criando raiz de amargura. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor não está, nós não estamos dando lugar para o Senhor edificar a nossa casa. Não estamos dando esse lugar. Então é preciso, meus queridos irmãos, que nós precisamos colocar verdadeiramente o Senhor Jesus como edificador das nossas vidas, da nossa casa, ser um exemplo para, em primeiro lugar, para nós mesmos, ser um exemplo de vida. Porque as pessoas que nos rodeiam estão olhando para nós, estão olhando para a nossa família, estão olhando para o nosso comportamento. E os nossos filhos, os nossos netos, nós somos exemplo para eles. Nós somos exemplo para eles. Eu sempre digo, tenho a oportunidade de dizer aos irmãos que meu pai não era crente. Meu pai não era crente. Mas meu pai foi um exemplo de homem, entendeu? De família. Meu pai, eu ainda hoje vou falar aqui em casa, que ele sentava com os filhos, com os 7 filhos dele, para ensinar como ter um comportamento adequado, um comportamento junto à sociedade. E como ser filho obediente. E eu aprendi os ensinamentos dele. Como aprendi também o exemplo da minha mãe também. Exemplo da minha mãe. Aprendi exemplo da minha mãe também. Então, meus queridos irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, quem guarda a nossa casa, quem guarda... Nós estamos passando um problema agora, dessa epidemia, ou pandemia, né? Então, nós, igreja do Senhor, nós temos que orar a Deus, pedir misericórdia, entregar nossa vida ao Senhor e pedir misericórdia pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas autoridades que estão trabalhando incessantemente para que esse vírus não alcance. Nós temos que fazer como foi feito lá no Egito, né? Que as famílias israelenses, as famílias de Deus, colocou o sangue do cordeiro na porta. E o anjo, como passava, que tinha o sangue do cordeiro na porta, no umbral da casa, ele passava e aquela casa não era atingida. Então hoje, nós, famílias de Deus, homens e mulheres de Deus, nós temos que estar cobertos com o sangue de Jesus na nossa casa. E isso tem que ser exemplo. Nós temos que dar esse exemplo. Nós temos que ser sacerdote, né, na nossa casa. Nós somos o pastor da nossa casa. O pastor da nossa casa, da sua casa, meu irmão, é você. O pastor da sua casa é você. O pastor da minha casa sou eu. E minha esposa, nossas esposas, é nossa adjuntadora. Está junto conosco, edificando a casa do Senhor. Então, meus queridos irmãos, essa é uma palavra que eu gostaria hoje, que seria o culto da família, deixar para a meditação da nossa casa. E nós refletir, olhar para dentro de nós, fazer aquele exame de consciência e dizer como eu, como sacerdote do meu lar, como é que eu estou me comportando como homem e mulher de Deus diante da minha família, diante da sociedade. Isso é muito importante para que nós possamos ter aquela palavra que diz, transformar pela renovação do nosso espírito. Ou seja, nós temos que transformar essa sociedade pela renovação, pelo Espírito de Deus que está na nossa vida. E, em primeiro lugar, tem que transformar a mim e a minha casa. E fazer que nem disse o grande Josué. Não importa se vocês vão servir a outros deuses, mas importa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que essa palavra possa ficar plantada, edificada no coração e na casa de cada um de meus queridos irmãos que está nos ouvindo ou que vai ouvir essa gravação. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos.